E aqui Entrevista. a notícia não para, né? É isso ou não? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho vamos só anunciar, Heraldo. Está conosco já aqui nos estúdios. Perfeito, nós agradecemos muito a presença do Dr. Leonardo da Silveira Bossi. Dr. Leonardo da Neo-Onco vai falar conosco sobre essa área tão importante da medicina e a Neo-Onco que é aqui em Itu e tem um trabalho bastante importante. Obrigado pela presença, Dr. Leonardo. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Heraldo. Boa noite, pessoal que está acompanhando a rádio aqui com a gente. Entrevista. 18 horas e 36 minutos. Como já anunciamos, hoje está conosco aqui o Dr. Leonardo da Silveira Bossi. Dr. Leonardo é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, pós-graduado em Pesquisa Clínica pela Universidade de Harvard, mestre em Oncologia Avançada pela Universidade de Ulm, na Alemanha, pois ele vai me dizer se é isso mesmo, cooperado da Unimed Salto Itu e diretor clínico da Neo-Onco Especialidades, com unidades em Salto, Itu, Amparo e Valinhos. A clínica conta com equipe oncológica especializada e multidisciplinar, além de médicos de outras especialidades. Dr. Leonardo, muito obrigado pela presença. Certamente um trabalho que é referência aqui em toda a região e a gente percebe muito que tem ampliado, expandido, né, esse trabalho por outros municípios. Como é que está especificamente o cenário da área em que a Neo-Onco atua, que o senhor conhece sem dúvida nenhuma de uma forma muito ampla? Boa noite, César. A pronúncia é Ulm. Ulm. Fica no sul da Alemanha. Então, falando especificamente sobre nossa área de atuação, a oncologia, eu costumo dizer que o câncer não dá trégua, né? Então, assim, existe estatisticamente uma incidência esperada da ocorrência de tumores e dos múltiplos tipos, né? Incidência maior em mulheres de câncer de mama, em homens em câncer de próstata, e isso não para. Eu costumo dizer que faltou a muitos políticos decretarem também para o câncer ficar quieto, não progredir enquanto fecham tudo. Então teve situação até da gente ter dificuldade de abrir alguma das unidades por causa desses decretos, porque o funcionário não podia transitar. Então isso é complicado, o câncer não deixa essa trégua para o paciente. E muitos pacientes, obviamente pelo pavor e pela preocupação com a doença que está aí com Covid, deixaram de ir em consultas, e muitos pacientes com sintomas sugestivos de doença deixaram de procurar assistência médica, e obviamente isso tem um impacto na evolução da doença como um todo dentro da população. Isso nos preocupa porque, como eu disse, o câncer não para de evoluir, mas felizmente isso o impacto foi menor do que a gente esperava. Mas houve impacto. Houve, sem dúvida, sem dúvida. Existe já até estudos do ano passado com a taxa de redução de incidência de procura através da realização de exames, né? Então estima-se que houve uma redução de aproximadamente 30% da procura dos pacientes com doença oncológica ao centro de oncologia. Doutor Leonardo, muitas pessoas entendem, e queria ouvi-lo como especialista, que quando se procura o médico com antecedência, na hora certa, o câncer acaba não sendo uma doença tão complexa, que possa inclusive ensejar a morte da pessoa. Agora, uma pergunta que vale certamente até como um anúncio preventivo para todos nós, né? Como saber o momento certo para entender que está no início? Ou temos que fazer esses exames corriqueiramente, a toda hora? Como as pessoas devem encontrar esse momento para não terem problemas mais tarde? A pessoa que for ter um câncer, na maior parte das vezes ele não vai conseguir evitar isso, a não ser que aquelas pessoas que têm hábitos de má qualidade de vida, tabagismo, etilismo, coisas assim. Mas na maior parte das vezes os cânceres são causados ocorrem de forma esporádica na população. Existem alguns tumores que você consegue fazer detecção precoce, que a gente tem o câncer de mama, que tem o nosso outubro rosa, o câncer de próstata, que é o novembro azul, mas existe, por exemplo, o câncer de cólon,
de intestino, né? O câncer de colo uterino das mulheres e o câncer de pulmão para os tabagistas pesados. Esses 5 tumores, nós temos triagem. A triagem, de uma forma geral, eu gosto de explicar para os pacientes que é o seguinte: o paciente não tem diagnóstico, não tem sintoma. Eu quero descobrir exatamente antes disso acontecer. Então, você tem métodos de triagem para esses 5 tipos de tumores. No caso de intestino, homens e mulheres, né? Próstata, homens, mama, mulheres. Colo uterino, mulheres, e câncer de pulmão em tabagistas com mais de 20 anos de histórico de tabagismo. Importante fazer o exame. Essas doenças nós conseguimos fazer detecção precoce. Se nós conseguíssemos controlar, diagnosticar precocemente só essas 5 patologias, a gente teria uma redução de aproximadamente 50% de ocorrência de tumores avançados. Que é um número expressivo, então, sim, né? Quer dizer, sim. o grande número de problemas e câncer estão relacionados a essas doenças que o senhor citou. A maioria. Se você somar 5 patologias, você vai ter quase 50% dos tumores. Entendi. A ocorrência de 50% dos tumores. Seria possível, os métodos de triagem tentam detectar as doenças, aproximadamente 80% dos casos de câncer de forma precoce. Existem aqueles casos que fogem à regra. Então, uma paciente jovem com câncer de mama, ela não entra em método de triagem, até pela idade. Sim. Então, ela vai fazer o diagnóstico através de sintomas, ou do autoexame, ou efetivamente com doença mais avançada mesmo. Então, as pessoas pensam que é possível detectar precocemente todo tipo de tumor. Não é. A maioria porque do ponto de vista estatístico e até financeiro, por exemplo, vou pegar um exemplo, o câncer de pâncreas. A ocorrência é tão baixa que quando você faz uma triagem, você faz de toda a população, você não faz uma triagem de algumas pessoas. Toda a população sob risco, câncer de mama, por exemplo, todas as mulheres acima dos 45 anos. Não tem essa, eu sempre tive uma vida saudável, não vou fazer. Não, todas as mulheres têm que fazer. Você tem a expectativa de diagnóstico da doença precocemente em algum número X de pessoas. Quando você tem uma incidência de doença muito, muito pequena, quer dizer, 4% dos tumores vão ser tumores de pâncreas, você teria que fazer um exame extremamente elaborado em toda a população para detectar precocemente uma doença como essa. Você não consegue fazer isso para tudo. 18 horas e 42 minutos, a gente vai continuar conversando aqui com o Dr. Leonardo da Silveira Bossi e, evidentemente, um dos assuntos importantes que a gente vai tratar é a quimioterapia, né? Só para você ter uma ideia, a revista Newsweek dos Estados Unidos, ela aponta 3 posições importantes de clínicas e hospitais brasileiros com credibilidade internacional, que é a endocrinologia, né? A cardiologia e a oncologia. Quer dizer, a gente está muito bem de médico nesse setor. 18h53, estamos aqui nos estúdios da Rádio Cidade FM e voltamos a anunciar pela audiência rotativa do rádio Dr. Leonardo da Silveira Bossi, dentre tantos itens de seu currículo profissional, diretor clínico da Neo-Onco Especialidades, que tem unidade aqui em Itu, Salto, Amparo e Valinhos. Doutor Leonardo, uma pergunta que veio pelo Facebook, inclusive a nossa colunista e sempre atenta, Alzira Guimarães, perguntando, se possível, quais os exames de triagem que o senhor se referiu, além do exame de mamografia. Certo. Vale lembrar que o método de triagem ele é definido por critérios estatísticos e por pesquisa, não é o método que o médico achar melhor. Então a triagem de mama é feita com a mamografia, exclusivamente. Outros exames se for necessário, mas a triagem é só a mamografia. O câncer de pulmão é a tomografia de tórax anual para tabagistas pesados acima de 20 anos. O câncer de próstata, o toque retal e o exame bioquímico de sangue. Que é o famoso PSA. O PSA, né? O colo de útero, o exame ginecológico local e o Papa Nicolau, quando indicado, né? E o intestino, câncer de intestino, a colonoscopia, que pode ser até de 10 anos, em 10 anos, dependendo da condição clínica do paciente e do exame prévio como estava. O doutor Leonardo comentava conosco que semana passada aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, a maior convenção que reúne profissionais especialistas da área de oncologia e que lá se discutiram muitas novidades, inclusive, né? Informações importantes para essa área da medicina. Queria que o senhor trouxesse aqui esses detalhes, doutor.
Então, o congresso é o congresso da ASCO, da American Society of Clinical Oncology. É um congresso anual, é o maior congresso mundial de oncologia. Apesar de ser da sociedade americana, o mundo converge para os Estados Unidos, né? Sim. Já em Chicago há muitos anos, desde 2010, se não me engano, eu tenho o hábito de ir anualmente, mas ano passado, esse ano, foi um congresso virtual, né? Infelizmente, mas tudo bem, logo isso vai passar. E eu gostaria de chamar a atenção que teve muita informação nova. Esse ano é uma pena não ter sido local o evento, porque não poder ter ido em loco, porque foi fenomenal. Eu achei os temas muito interessantes. Então teve muita informação nova sobre genética, novas drogas, novos mecanismos de ação de drogas. A imunoterapia deu um salto também. Inicialmente a imunoterapia começou para o melanoma, que é um tipo específico de câncer de pele, e para o tumor renal, foram as primeiras pesquisas. Depois o escopo de ação das drogas imunoterápicas através de pesquisas foi ampliando. Hoje nós temos a imunoterapia para tratamento de outros tumores, outros tipos de tumores de pele, câncer de tireoide, câncer de pulmão, câncer de estômago. E esse ano chamou atenção a evolução da imunoterapia para o câncer de intestino, que era alguma coisa que já tinha sido demonstrado ano passado por algumas pesquisas, nos últimos 2-3 anos, mas esse ano os dados enfatizaram o benefício para alguns subgrupos de pacientes, né? Isso ainda não tem uso prático para a gente aqui no Brasil, porque a coisa tem que ser primeiro aprovada pela vigilância sanitária e tudo, até para a gente poder efetivamente disponibilizar isso para os pacientes. Mas é interessante, porque o que chega primeiro, o que chega na uso clínico, tem que ser pesquisado por vários anos antes, né? Então a gente fica feliz de trazer isso hoje. Doutor Leonardo, o senhor falou em câncer de pele. Muita gente, todos nós temos muitas marcas pelo corpo, né? Algumas crescem, outras não. Como que você descobre, você mesmo, pessoalmente, ouvinte do Jornal Hora H, consegue pelo menos perceber que aquela mancha não é uma mancha comum? Bom, eu vou classificar basicamente nos dois, uma diferença muito grande que tem entre os tumores de pele. Os tumores de pele corriqueiros, os mais frequentes, são os carcinomas espinocelulares ou basocelulares. Esses tumores, geralmente, o paciente identifica como uma ferida que não está cicatrizando. Uma ferida que às vezes sangra, mas aquilo nunca... Desculpe, cortando, mas se ela está lá tranquila, não sangra, ela pode não ser câncer, é isso então? Não? Geralmente sim. Tá? Esses tumores, porque o tumor, como eu disse no começo, ele não para de crescer. Então o paciente vai perceber que aquela ferida ali, ela não para, ela não cicatriza, ela vai aumentando aos poucos. A diferença desses dois tipos de tumores é que eles têm geralmente um crescimento mais lento. O basocelular um pouco mais acelerado, mas nada assim. E eles não tendem a ter disseminação de forma precoce. Eles tendem a ser uma lesão local e geralmente no começo o paciente consegue fazer um tratamento bem simples. Fazer só uma raspagem, não precisa às vezes nem de uma cirurgia muito extensa. E a grande diferença é o melanoma, que eu citei antes com relação à imunoterapia, que é uma doença extremamente agressiva. Doutor, já está quase tempo nosso aqui. Além quais outras atividades que a Neoonco dá para o seu paciente aqui em Itu? Olha, nós temos várias especialidades na clínica, até difícil de citar, são mais de 30 especialidades nas unidades. Principais, né? São vários profissionais, tem cardiologia, temos cirurgiões, é uma equipe muito grande. Seria até incerto da minha parte, né? São mais de 30 médicos, né? Mas temos várias especialidades, até convido os ouvintes a darem uma olhada na nossa página na internet, tem tudo isso lá, tá? E além, dentro da área da oncologia, nós temos uma equipe multidisciplinar muito grande, psicólogo, assistente social, tem uma equipe muito grande que me ajuda muito lá. O pessoal fica um pouco bravo comigo, mas eu não posso deixar de perguntar, porque no finalzinho aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da quimioterapia. É a única que a gente tem realidade aí, por aí. Agora o Bruno Covas, por exemplo, infelizmente faleceu, e a gente percebe o trabalho da quimioterapia. Ainda a quimioterapia é o que existe de mais forte para combater essa terrível doença? Vou tentar resumir, porque até pelo tempo. A quimioterapia, por exemplo, numa situação como a do ex-prefeito de São Paulo, falecido,
Uma situação de doença disseminada, em que não é possível você ressecar a doença cirurgicamente, geralmente é a quimioterapia que funciona mais, tá? Existe hoje a imunoterapia, que é uma droga também, mas não é a quimioterapia. Quando a gente usa esse termo, geralmente nós estamos falando daquelas drogas que cai cabelo, que tem náusea, vômito, né? Então a imunoterapia tem outro perfil de efeito, não necessariamente um efeito colateral menos agressivo, ou menos ruim. Às vezes é até uma doença disseminada. Para as doenças que foram operadas e retiradas, algumas doenças você adiciona a quimioterapia, e isso aumenta a possibilidade de cura do paciente. Por exemplo, o câncer de mama, o câncer de intestino, às vezes tem indicação de quimioterapia, mesmo tendo operado. Mas assim, cada situação é única, e às vezes a mesma doença em um paciente você indica quimioterapia, e para o outro, para o paciente parece que é a mesma coisa, mas existem muitas informações técnicas que só o oncologista pode avaliar para indicar ou não a quimioterapia. Muito obrigado, Dr. Leonardo da Silveira Bossi, que é diretor clínico da Neo-Onco Especialidades. O site para você encontrar a clínica Neo-Onco é o www.neoonco.com.br. Facilmente pela internet você fica sabendo de todo esse conjunto de especialidades disponibilizada para você. Agradeço muito sua presença, Dr. Leonardo. Geraldo, César, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês, um programa fenomenal, viu? Muito obrigado por dar a oportunidade de trazer essas informações, e obrigado aos ouvintes. E o senhor está muito bem acompanhado por esse excelente jornalista, Paco, um cara que a gente admira muito e que respeita muito pelo trabalho dele. Está muito bem acompanhado, Paco, obrigado. E o senhor compareça aqui quando tiver novidades, quando quiser. Tá a porta aberta aqui para o senhor. A hora que vocês me chamarem, eu venho. Beleza.